Então, cara, no outro dia, ó, vergonha, eu tinha medo de perder a autoridade, de perder a liderança do grupo. E eu fui pensando num monte de coisa que eu poderia falar e tal, em qual momento do dia que eu ia conseguir falar com as pessoas, né? Aí na hora que eu chego no trabalho, uma das meninas me chama na sala. Falou, Léo, eu precisava falar com você um instantinho. Na hora que eu entrei na sala para ouvir o que ela tinha para falar, a outra menina que estava no dia que eu falei, no dia anterior, quando eu falei, entrou na sala também. O Espírito Santo falou, é agora. Aí gelou, né? Paralisou por dentro. Aí ela começou a falar o que ela queria falar. Eu falei, peraí, só um instantinho, não fala nada agora não. Porque eu preciso, antes de você falar, eu preciso falar algo com vocês. Encostei a porta e falei assim, eu preciso pedir perdão para vocês. Perdão porque eu fiz algo muito errado ontem. Primeiro, eu menti para vocês. E segundo, eu falei mal de uma pessoa que nem fez aquilo que eu falei. Eu disse para vocês o que o meu coração sentiu que ela, a interpretação do meu coração a respeito daquilo que ela estava falando, mas não foi o que ela fez. Então, assim, eu tô envergonhado do que eu fiz. Tá travando muito. Agora voltou. Aí eu falei que eu queria pedir perdão, falei que estava envergonhado. Na hora, cara, na hora que eu terminei de falar, que eu tava olhando para uma das meninas, a outra tava chorando. Aí na hora que eu olhei para a outra chorando, ela levantou da cadeira, veio me dar um abraço e falou: "Meu Deus, a gente não encontra mais pessoas assim. A gente não encontra mais pessoas que assumem os seus erros." Na hora que ela começou a falar isso comigo, a outra menina começou a chorar também. Veio, me abraçou, falou que entendia, que eu não precisava me desculpar. Falou, que isso, cara, você não precisa se desculpar. A gente entende esse tipo de coisa, é normal, mas aquilo que na minha cabeça ia gerar, né, ia quebrar a autoridade, gerou mais autoridade. Então a gente tem que ter cuidado com essas mentiras. Às vezes com os nossos filhos a gente não mostra as nossas fraquezas, achando que as nossas fraquezas, é lógico, tem coisas que ele não tem maturidade para entender. Mas o filho precisa entender desde cedo que nós não somos super-heróis. Porque os pais que mantêm essa fachada de super-herói, quando essa fachada ela cair, é uma pancada muito grande para o filho. Normalmente o filho vai ali até 10, 11 anos, achando que o pai é o super-herói. E quando ele entra na pré-adolescência, que ele começa a ver que o pai erra, que o pai falha, que o pai faz coisas que não deveria fazer, ele não consegue nem mais dar ouvidos ao pai. Então, quando a gente trabalha isso desde cedo, trabalha essa plataforma desde cedo, quando o filho chegar mais adiante, isso, ele não vai ter esse tipo de surpresa, ele não vai ser surpreendido por isso. Que ele vai entender o quê? O meu pai erra, mas quando o meu pai erra, ele, ele volta, ele pede perdão, ele conserta. O meu pai não erra e passa por cima. O meu pai não erra e segue adiante. O meu pai erra, mas todas as vezes que ele erra, ele faz o caminho de volta. Então a gente ensina, cara, com um exemplo, ensina no caminho. Excelente, Léo. E dentro disso que você está falando, cara, em relação a ensinar, por exemplo, a gente precisa também ter o cuidado para entender que os nossos filhos, eles não são iguais aos filhos dos outros, e se tem irmãos, eles não são iguais uns com os outros, né? Então a gente Exato. tem aí perfil, às vezes, de uma criança mais quieta, mais calma, mais sensível, outra mais agitada, mais insensível. Então, como pais, né, como homens, a gente precisa ter muito cuidado, sabe, com as brincadeiras que a gente faz com os nossos filhos. Às vezes você faz
uma brincadeira mais bruta com seu filho, menino, e acha que só pelo fato dele ser menino, que ele precisa aceitar essa brincadeira bruta sua. E que se ele não aceitou e se ele chorou, ele não é. Não, não, não mesmo. E assim, eu falo isso com base na minha experiência, sabe? Quando o Pedro, vou falar do Pedro que é mais velho, né? Quando o Pedro nasceu e começou a ser maiorzinho, às vezes eu fazia determinadas brincadeiras com ele, de dar um tapa, de dar um soco, de lutinha mais bruta, e às vezes eu machucava, eu achava que ele tinha que engolir o choro, que ele é homem, porra. Não é assim, cara. Não é assim, não funciona dessa maneira. E às vezes, por falta de sabedoria, cara, eu nunca. Pedro tem 18 anos, João tem 7, Isabela tem 3. Eles nunca me ouviram falar: você é um bichinha, você é um fresco, você é um burro, você... Cara, isso não existe, cara. Não existe. Se eu quero criar homens seguros, eu também não vou ficar assim. Meu filho fez uma cagada e eu vou tapar o sol com a peneira. Vou chegar, não, filho, isso acontece. Com medo do meu filho, não. Como você falou no início, existe o tempo de ensinar e existe o tempo de corrigir, né? Então, para que eu crie meus filhos de uma forma segura, eu preciso ter cuidado com as coisas que eu falo sobre eles. Porque aquilo que um pai fala perpetua como verdade absoluta para eles. Até que eles cresçam, entrem numa maturidade da idade de entendimento, de poder te perdoar. Cara, essa lacuna na segurança que você deixou na vida dele, ele vai ser arrebentado. Ele vai ser arrebentado. Então, para você ter uma ideia, eu tenho a memória do meu pai, eu devia ter uns 6 anos. Meu pai estava no banheiro, escovando o dente, eu estava dentro do banheiro. Porque o período que os meus pais eles moravam juntos, eu tenho memórias assim de que eu vivia grudado. Onde ele estava, eu estava. Então, ele estava no banheiro e eu peguei a toalha de rosto e eu coloquei pendurada naquele suporte de toalha de rosto no banheiro. E naquela hora ali, meu pai falou assim: caramba, Aldrin, você já está conseguindo colocar a toalha de rosto ali. Cara, você é muito bom. É a memória que eu tenho. Eu não tenho memória do meu pai me maltratando. E olha que meu pai faltou muita sabedoria na criação, não porque ele não quisesse, mas porque ele não tinha, ele não recebeu do meu avô. Então, assim, ele reproduziu talvez coisas que meu avô dizia para eles. Mas quando eu atingi a fase adulta, né, e tive os filhos, e Cristo entrou na minha vida me dando a sabedoria que vem dele, cara, toda oportunidade que eu tenho, eu ensino meu filho. Falei, vem cá, essa forma que você tratou sua irmã é a forma que você gostaria de ser tratado? É diferente de... Você que vem cá, pá! Você já tratar sua irmã, seu moleque? Ih, velho. Nossa, meu irmão, isso me deixa destruído quando eu vejo um pai agindo assim com seu filho. E uma forma, cara, de você criar segurança no seu filho é ser verdadeiro com seu filho. Exato. Não gostei. Não gostei. Vem cá com o papai. Quero fundamentar você. Isso aqui não é comportamento de um homem. E o papai está te construindo não como filho, mas como um próximo pai. E até do que você falou, não é herança, é sucessão. Um dia você vai ser pai. E como que você quer que os seus filhos te tratem? Então é assim que o papai quer ser tratado por você. Faz sentido, Léo? Total sentido, cara. Inclusive, eu vinha conversando com a Dani hoje, na subida da pedra, a respeito de política, né? Vinha falando, não vou entrar na política para não causar desgosto na galera, mas o que acontece? Às vezes o cara que está lá na ponta, na política, ele tem um problema no coração dele que foi gerado por um pai que não soube educá-lo, não soube gerar uma plataforma. Às vezes o pai chegou para ele na infância e falou: você é um burro, você nunca vai dar em nada, você é um imprestável. Cara, e às vezes ele pega esse rótulo, ele pega essa crença limitante e ele veste isso e ele gera toda a vida dele em torno dessa mentira e começa a querer provar para todo mundo.
Aí, num momento onde o cara tá lá, que ele poderia fazer algo para beneficiar o povo, ele sente o quê? Insegurança. Aí ele faz o quê? Poxa, esse recurso que poderia ir para a saúde, eu tenho que usar ele para me perpetuar no poder. Porque se eu sair do poder, a minha família vai olhar para mim e falar: não disse que você não ia dar em nada, não disse que você é um fracassado, não disse que você nunca ia chegar em lugar nenhum. Então, se a gente quer bons políticos na frente, se a gente quer bons pastores na frente, se a gente quer homens que vão fazer a diferença lá na frente, homens e mulheres que vão fazer a diferença lá na frente, cara, a gente tem que gerar plataformas e filhos saudáveis hoje. Hoje. É hoje. É nossa responsabilidade fazer isso. E aqueles que estão destruídos, né, ou distorcidos, são os caráteres distorcidos, eu fico pensando, né, por vezes a gente tem muita dificuldade de ajudar, porque muitas vezes as pessoas não dão a abertura. Mas nós precisamos buscar a abertura para poder. Recebi uma visitinha aqui, ó. Isa, tudo bom? Fala, oi, E aí, tudo bem? princesa? Cara, e a gente precisa, Aldrin, buscar relacionamento com as pessoas, e às vezes pessoas mais velhas, mas olhar para ela, identificar esses gatilhos, né? Identificar essas crenças. E aí, molecão? Bom, João? Tudo. Já chega, vai lá. A gente precisa. Tudo, Isa. A gente precisa identificar e ajudá-los a romper com isso. Às vezes, cara, é só uma insegurança dele. Às vezes é só o medo de não ter amanhã, então ele quer acumular hoje. E a gente precisa começar a eliminar isso, já nos nossos políticos, já nos nossos líderes, já nas pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado. Às vezes é o teu patrão, às vezes é o teu filho, às vezes é o teu amigo, às vezes é o cara que te lidera, que precisa dessa ajuda. Porque a insegurança dele vai afetar não só você, mas vai afetar as pessoas que estão subordinadas, né? Estão sob a liderança dele. Então, o cristão maduro, ele tem como dever construir as pessoas. Cara, quando você olha para Gênesis, Gênesis capítulo 2, versículo 15, ali está o resumo do que Deus queria que o homem fizesse na terra. Ele colocou o homem no jardim para cuidar e para guardar. Para cultivar, né, e para guardar. Cultivar fala de desenvolver, de fazer algo crescer. Então Deus coloca o homem no jardim para cultivar e para proteger, para guardar. Então, em todos os nossos ambientes, em todos os nossos relacionamentos, nós precisamos ter essa mentalidade. Porque Cristo, ele nos salva para que a gente volte para o plano original de Deus, para que a gente volte para o reino de Deus, para que a gente volte para o governo de Deus. E no reino de Deus, no governo de Deus, a gente tem essa finalidade: cultivar e guardar. Então, aonde eu chegar, seja com os meus filhos naturais, seja com os meus filhos espirituais, seja com os meus líderes, seja com a minha esposa, Travou. e proteger, cara. Então, eu vejo muito nessa ótica. Para mim, isso me ajuda muito a tomar decisões mais seguras. Todas as vezes que eu vou fazer algo com o meu filho, eu tenho que corrigi-lo, ou eu tenho que orientá-lo, ou numa conversa, eu uso esses dois filtros. O que eu vou fazer com ele vai cultivá-lo e vai protegê-lo? Eu faço. Se não, eu preciso mudar o método ou então deixar de fazer. Se for para destruí-lo e para eliminar, né, não gerar proteção, eu não devo fazer, cara. Porque as duas coisas básicas, os dois propósitos básicos pelo qual a gente foi colocado nessa terra,
é cultivar, é fazer desenvolver, é fazer crescer. Então, às vezes, eu preciso podar. E a poda faz parte do cultivo, faz parte do desenvolvimento, faz parte do crescimento. Então, às vezes, eu vou precisar podar. Podar dói, mas é necessário. Agora, eu não posso cortar, dar machadada na raiz. Eu não posso feri-lo com a intenção de machucá-lo ou de diminuí-lo. E hoje, cara, a gente precisa, Aldo, a gente precisa entender que pais doentes, eles geram filhos dependentes. E pais saudáveis vão gerar pais independentes, vão gerar pais saudáveis. E não só no âmbito natural, também no âmbito espiritual. Então a gente precisa entender esse processo, a gente precisa entender esses propósitos, né, para que a gente possa, então, impulsionar o nosso filho de uma plataforma segura, que ele possa sair de um lugar seguro. Eu fiz até uma contagem regressiva, né, que é como se fosse 1, 2, 3, né? O Tecno, o Ruios e o Gol. Meu irmão, criancinha, amadurecimento e vai. Vai. Não é para ficar debaixo da minha asa. O meu sucesso vai ser quando eu ver você viver na tua vida e a tua vida vai me honrar. Não é você ficar agarrado debaixo da minha asa, dependente de mim a vida toda, que vai mostrar para mim o quanto eu sou importante. Eu não quero esse tipo para mim é um mau troféu, não. Eu não quero esse tipo de troféu. O meu troféu é ver você cuidando bem da tua família, cara. O meu troféu no ministério, né, é ver você indo bem no teu ministério. Quando eu olho para o Leonardo Carvalhães, quando eu olho para o Lucas Veiga, quando eu olho para o Diego Fortunato, quando eu olho para o Félix, quando eu olho para esses meninos, cara, eu me sinto realizado. Eu me sinto feliz. Por quê? Porque os caras, eles são maduros, são independentes. O meu papel de pai se cumpre quando o meu filho se torna independente de mim. Agora, enquanto meu filho for dependente de mim, isso mostra que eu falhei. Eu falhei. O meu filho não consegue andar com as próprias pernas, já tem idade suficiente e não consegue andar com as próprias pernas, isso mostra que eu falhei. Então eu preciso trabalhar e despertar o mais rápido possível para criar essa plataforma e impulsioná-los, cara. Interessante você estar falando, Léo, que voltar, né, o no caminho, né, para você guardar e cultivar, você não pode guardar e cultivar para você, né? A melhor forma de você aprender é ensinando, né? E sim, eu lembro, cara, que assim, lembro assim, força de expressão, na idade dos nossos pais, dos nossos avós, cara, eles não tinham os recursos que nós temos hoje. Eles não tinham acesso a pessoas da maneira e da quantidade, da proporção, da profundidade que nós temos hoje. Então, eu vou falar, talvez muita gente não vai concordar com o que eu vou falar agora, mas hoje o homem, ele só erra na paternidade e ele só erra no casamento se ele quiser. Se ele quiser, porque existe um papel a cumprir, existem pessoas dispostas a ajudar. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente não ganha nada, financeiramente falando, a gente não ganha nada com isso. Porque ontem, cara, eu sentei diante da Jaque e eu fui anotar coisas. Eu travei, eu falei, eu vou ter que ir para a internet para pesquisar, porque eu não vivo isso. Eu não vivo carência, insegurança, falha de identidade, falha de caráter. Perfeito, Aurélio, não. Mas eu não vivo isso. Então, assim, cara, eu vejo, igual estava aí, ó, Léo da Virna, estava aqui agora, Felipe Paz, que já está casado, o Alexandre, outros meninos que passaram por nós, né, que hoje já estão avançando. Esses garotos, eles têm condições, cara, de serem muito... Não é o momento de falar como arqueiro, mas de serem muito melhores do que a gente. É só aprender que tarefas de casa não é tarefas da mulher, é tarefas de quem mora na casa. Que trocar fralda não é papel da mulher, é papel do homem também, porque o filho é dele, cara. E eu sempre brinco com a molecada, né? Quando engravida, né? Eu falo, olha, cara,
Você quer um momento afrodisíaco no seu casamento, quando seu filho nascer? É o barulhinho do crack, aquele... Aí eles olham assim, tipo, o que é isso? Eu falei, aquele barulhinho da fralda. Quando você puxa a fralda para trocar a fralda do seu filho, e a mulher, ela ouve aquilo, ela fala assim, ué, gente, quem tá trocando a fralda? Não sou eu. Tem um anjo na casa. Tem um anjo. É assim, cara. Então hoje, cara, tarefas do lar é tarefas de quem mora na casa. Não tem esse papo de que é da mulher, porque eu trabalho fora, ela trabalha de todo mundo. Então o homem hoje, ele só erra se ele quiser. Ele só erra se ele quiser. O casamento só é frustrado se ele quiser. A paternidade só não vai funcionar se ele quiser. Então, meu irmão, Léo, eu estou falando aqui para todo mundo, falo em seu nome também. Podem contar comigo para qualquer ajuda. Tem pessoas aí que talvez não me conheçam, assim como não te conhece também. Cara, nós somos totalmente acessíveis, né, Léo? No nosso Exato. WhatsApp, no perfil do Instagram, no Facebook, vem na minha casa. Se bem que agora, o período de quarentena, tá dando para ir muito na casa do outro, né? Mas podem contar com a gente. Não existe uma fórmula mágica, uma varinha de condão. Existe experiência de vida. Teologia de verdade é viver. Existe isso. Então, ó, eu errei aqui. Você não precisa errar. Agora, a escolha é sua. Eu acertei aqui. Você pode fazer melhor do que eu. Se você fizer igual, você vai acertar. Mas você pode fazer melhor do que eu. Entende? Então, assim, Sim. eu gosto muito de trazer para perto. Muito, cara, tenho muito orgulho em dizer que hoje tem meninos, né? Homens que vão se casar, homens que já se casaram, né? E, pô, e assim, coisas que eu fiz, que eles reproduzem com o tempero deles. Ou seja, fica muito melhor, saca? Então, cara, que Deus nos continue nos dando graça, né, Léo? Amém. Sabedoria, poder do alto, sabe? Submissão à verdade, à palavra de Deus. O João e a Isabela, quando a gente faz o devocional da noite, eles oram com uma facilidade, eles querem a Bíblia com uma facilidade. Por quê? Porque me veem lendo, porque vem a Jaqueline lendo, né? Então tem dia que, às vezes, cara, a gente, tipo, acabou um filme tarde e João tá acordado, mas a Isabela não tá. Então, tipo assim, 2h30 da manhã, vamos todo mundo para cama dormir. Isabela, botamos na cama dormindo, mas o João vai dormir. Não tem essa, mesmo que a gente queira. Não tem essa de dar beijinho para dormir. É fazer o devocional, é sentar na cama, é pegar a Bíblia. O dia do devocional de hoje é ler com ele, porque ele exige isso. Então, isso não é ensinar o caminho. Ensinar no. É ensinar no caminho, né? Exatamente, cara. E não tem nada mais fácil de você construir uma plataforma segura do que você ensinar no caminho, ensinar fazendo, né? Ensinar caminhando e sendo sincero, sem essa máscara de um super-herói. Não tem, cara. Não tem. A gente pode ficar falando, usando muitos exemplos para ficar falando toda a vida da mesma coisa. E o objetivo é justamente esse: é conseguir o tempero correto para que você consiga gerar, né, os filhos maduros. E, cara, é muito gostoso quando você vê o filho começando a ter as suas próprias ideias, o filho começando a fazer as suas próprias decisões, né? E você fala, caramba, ele tá dando certo, tá funcionando, porque ele tá ficando independente. É maneiro você ver ele agora já toma banho sozinho, já limpa o bumbum, aí você vê, entra pra dentro do banheiro pra fazer xixi, quer fechar a porta, aí você começa a ver, caramba, o caminho é esse, né? Tá funcionando, tá dando certo. Então, cara, precisa de investimento, precisa estar por perto. E muitas vezes a gente terceiriza, a gente negocia, a gente deixa que outras pessoas criem essa plataforma e depois a gente não gosta do resultado. Então, se você quer uma plataforma segura, paga o preço que for necessário para que ela seja criada, desenvolvida por você. Não interessa se o preço vai ser baixar o padrão de vida. O teu filho não está atrás do teu peixe. O teu filho está atrás de um pai que o ensine a pescar e que deixe para ele uma vara. Então, cara, ensinar a pescar e dar de presente a vara é muito mais barato do que você alimentar com peixe a vida inteira. Então, hoje, o problema é que às vezes o sistema, né, nos sufoca e nos impulsiona
a dar coisas para os nossos filhos, a fazer coisas para os nossos filhos, quando na verdade tudo que os nossos filhos querem é a segurança de uma plataforma para eles serem lançados. Então eu não Muito bom. vejo nada além disso. Excelente, Léo. E dá um exemplo, né, de hoje, quando nós estávamos lá embaixo, a gente subiu, estava todo mundo sujo, né, então precisava tomar banho para poder almoçar. E eu demorei a subir porque eu fui arrumar e guardar as ferramentas. Quando eu subi, a Jaque falou, o João já foi tomar banho direto. Então, olha só, ele foi pro banho, tomou o banho dele, aí enquanto eu fiquei esperando, fazendo algumas coisas ali com a Jaque, quando cheguei ele estava deitado na minha cama assistindo o jogo. Aí eu olhei para ele e falei, meu filho, você foi direto tomar banho, cara. Parabéns, estou muito orgulhoso de você. Aí ele, pô, pai, obrigado. Cara, construí. Ontem à noite ele tá com um dentinho molinho, cara. Tipo assim, se fizer assim, sai. Né? Aí eu falei, vamos tirar esse dente, vamos tirar esse dente, vamos tirar esse dente. Aí ele sentindo dor para tirar. Aí nisso, ele levantou, foi para a beirada da cama, foi na hora do devocional. Foi para a beirada da cama e fechou os olhos, fez assim, ó. E foi e orou, cara. E pediu a Deus. Olha só. Ele levantou, eu falei, o que foi, filho? Ele orei e pedi a Deus para me dar força para eu conseguir tirar o dente. Aí, olha só, cara. Olha só, velho. Aí... E a oração perfeita, né? Correta. Muitas das pessoas poderiam orar para Deus tirar o dente. Deus, tira esse dente. Aí, beleza, né? Aí eu falei assim, então beleza, então vamos lá, tira o dente. Ele, calma aí, papai. Calma. Existe uma distância entre a minha oração e Deus me dá força. Deus vai me dar força amanhã. Demais, né, cara? Demais. Então, cara, só quando a gente ensina de perto, quando a gente ensina junto, quando a gente se compromete a paternizar, cara, a gerar o filho, e não só criar, porque tem um monte de homem criando filho, né? Tem homem criando filho dos outros, tem homem que criando seu próprio filho. O importante não é criar, porque criar qualquer pessoa cria. O importante, cara, é gerar uma sucessão, como você muito bem colocou no início, para que eles sejam homens saudáveis. Então, pessoal, está chegando ao final. Senão, se deixar, a gente vira mais 2, 3, 4 lives, né? Está chegando ao final de mais uma live. Enquanto o Léo se despede, se você quiser fazer alguma pergunta antes de nós finalizarmos, lembrando que a live fica gravada. Se você quiser, cara, envia. Envia para todos os homens que você conhece, sendo pai ou não sendo pai. Envia para todos os homens. Amanhã nós estaremos aqui de novo às 9h30. E amanhã eu vou estar com o Bill. Roque! Tá, estarei aqui amanhã botando pilha nele. Isso. Então, assim, Léo, antes do Léo se despedir, pessoal, que Deus abençoe vocês, sabe? Com sabedoria, com graça, para assumir o bastão de pai, para dizer, eu vou ensinar os meus filhos, eu vou lutar com os meus filhos, eu vou proteger os meus filhos, eu serei a plataforma e gerarei segurança para os meus filhos, né? E independente de como você tem vivido daqui para trás, o que passou, passou, amanhã é nunca, hoje é o tempo de você decidir assumir a sua paternidade, criar os seus filhos. E se eu posso deixar um super conselho, não é um conselho religioso, mas é um conselho que funciona. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Oi. Ei, Estevão! Olha o Estevão aí. Tudo bem, Fala, bonitão? Ensine o seu filho no caminho que se deve andar. E ainda quando ele for velho, ele não se desviará dele. Ensine, cara, os caminhos de Deus. Ensine os seus filhos a orar pelo alimento. Ensine os seus filhos a agradecer todos os dias. Ensine os seus filhos a terem temor de Deus. Oi, Children. Oi, bonitão. Oi, Children. Oi, bonitão. Estevão, dá um beijão no seu irmão, hein? Manda um beijão pro beijão Noah. na sua mãe. Fala que a gente tá Testando o som. Oi, Noah. Como o papai fala, faz ali. Testando o som. Testando o som. Testando o som, testando o som. Então, Léo, deixa agora aí contigo a despedida.
Testando o som, testando o som. Agora eu deixo contigo aí a Figurinha, cara. despedida para a gente finalizar. Então, galera, assim, é um privilégio tremendo você poder criar sucessores, né? Gerar filhos maduros. É algo assim que não tem preço, cara. Para todas as outras coisas, né, existem Mastercard. Essa oportunidade que a gente tem é algo extraordinário. E muitas vezes a gente não consegue valorizar isso porque a gente está muito ocupado, ó. A gente está muito atarefado, temos muitas responsabilidades, às vezes a responsabilidade ministerial, às vezes a responsabilidade na empresa, no emprego, às vezes o estresse, né, quando você está muito cansado, você só quer desligar, só quer sentar no sofá, ver um jornal, ou ver um filme, ver algo que te entrete, te deixa entretido e você desliga, né? Às vezes você nem quer ver nada, você só quer ficar olhando para um lugar e vegetar. Cara, quando a gente faz esse tipo de coisa, nós estamos entregando a direção, né? O leme da nossa vida ao acaso. Então a gente precisa entender que a liderança, né? Ela vai gerar estresse, ela vai gerar cansaço, gera mesmo. Mas o refrigério, ele é alcançado quando nós dobramos os nossos joelhos. Então não adianta eu ir para o Netflix, não adianta eu ir para o jornal, não adianta eu ir para a internet, para a rede social, para buscar aquele refrigério que eu só alcanço quando eu estou de joelhos. Então, o trabalho vai estressar, a paternidade em muitos momentos vai estressar, e a gente não vai conseguir ter prazer nessas coisas se a gente não buscar o refrigério no local correto. Então, para a gente ter prazer na paternidade, nós precisamos estar alinhados com Deus, cara. A gente precisa estar alinhado com aquilo, com os valores, com os princípios que ele estabeleceu para que a gente seja pais maduros que vão gerar sucessores maduros. Então, hoje, se eu pudesse deixar um simples conselho, né? O único conselho diante de tudo que a gente conversou aqui, pais, tenham vida de oração, porque é nesse lugar que o teu estresse vai ser levado embora, que o teu fardo vai ser diminuído, que o teu jugo vai ser trocado. Então tenham vida de oração, aprendam a colocar os joelhos no chão e interceder não só pela tua vida, mas pela vida dos teus filhos, da tua família, que a partir daí educar os teus filhos não vai ser mais um fardo, vai ser um privilégio, vai ser uma responsabilidade e um prazer tremendo. Então, hoje, se existe algo que você precisa fazer para você tomar de volta aquilo que você perdeu, que a gente está falando de educação de filhos, né? Se você perdeu em algum momento a rédea da educação dos seus filhos, toma isso de volta. E você não vai tomar isso de uma hora para outra e nem a força. Você vai precisar construir aquilo que foi desconstruído. Então, se foi por falta de tempo para os teus filhos que você desconstruiu isso, comece a dar tempo para os teus filhos para que essa ponte possa ser reconstruída e você possa ter o relacionamento com eles restaurado, a liderança, né? A liderança do serviço, do exemplo com eles restaurada. Então, hoje, cara, aproveita o máximo que você puder para ser assertivo numa das que para os homens, né, eu posso colocar que essa é uma das principais tarefas na Terra, que é educar os teus filhos. Às vezes as mulheres falam, gostam de tirar onda com a gente, fala: você nunca vai saber o que é dar à luz, você nunca vai saber o que é gerar uma criança. Mulheres, vocês nunca vão saber o que é representar Deus para os teus filhos. Então, assim, a mulher tem um papel maravilhoso, mas o homem também tem um papel importantíssimo, porque a maneira como você trata o teu filho vai afetar a maneira como o teu filho enxerga Deus. Então, cara, a gente precisa enxergar como Deus nos trata e tratar os nossos filhos como o Senhor nos trata, porque nós temos esse privilégio de representar Deus para os nossos filhos. É isso que eu queria encerrar aí, né? Deixando a paz de Cristo sobre a vida de vocês, cada lar, em cada família, que ele possa entrar por esses lares e tocar os corações, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que essa plataforma possa ser saudável
e os filhos possam ser lançados, e os nossos futuros políticos, os nossos futuros pastores, os nossos futuros mestres, evangelistas, apóstolos, cara, eles possam ser filhos maduros e saudáveis. Amém? Amém. Amém. Aí, vai ter, pô. Ah, não, cotovelo, agora é cotovelo. Léo, amo você, cara. Saudade, hein? Quando tudo Tá acabar, junto. sabe que a gente vai estar junto. Com Sentado ali na certeza. sala, sentado ali na sala até 4h30 da manhã, com as nossas histórias, né? Dá um beijão na Dani, Amém, beijo irmão. para as crianças, tá? Se Beijo cuida, que Deus te na guarde e te varoa aí abençoe também. todo dia. Amém. Pessoal, Tamo beijo grande, junto. tá? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, 9h30. E se vocês tiverem alguma pergunta, algum tema, alguma coisa que vocês queiram saber mais de forma profunda, manda para mim lá pelo direct, pode mandar para a gente, né, Léo? E a gente vai ter o maior prazer de compartilhar com vocês. Show? Amém. Dani, Tamo beijo. junto. Jane, Dani, beijo. Jaque, tô indo aí te dar um beijo. Fica com Deus, querido. Abraço, queridão.